Fala, rapaziada. Então hoje a gente vai estudar sobre o plano cartesiano. Bom, o plano cartesiano ele foi apresentado por René Descartes. Acho que vocês já ouviram falar, né? Um grande filósofo, mas também matemático francês. E ele apresentou esse sistema de coordenadas, né? O sistema de coordenadas é muito interessante para poder a gente referenciar, né, os pontos, as figuras e poder localizar os desenhos e poder é de onde vai surgir toda a geometria analítica, né? Então vamos lá, o que é que ele propôs? Ele propôs um sistema onde nós temos dois eixos e aí ele chamou esse eixo aqui de abscissa e esse de ordenada. Costumeiramente a gente põe também a representação da letra x e y, né? Onde nós temos aqui a origem no encontro dos dois eixos. Temos a origem do sistema. E os pontos aqui, o plano cartesiano é bidimensional, né? Ele vai ter essa cara. E a origem do sistema ela é o 0, 0. Ou seja, temos a coordenada x, que é 0, e a coordenada y. Todo ponto ele vai ser referenciado dessa forma aqui, onde temos a coordenada x do ponto e a coordenada y do ponto, certo? Nós estamos no plano, certo? Porque tem o sistema cartesiano 3D, quadridimensional e etc. Mas vamos lá. Então a gente pensa como se aqui fosse a reta dos números reais. Então se aqui é a origem, o zero, quando eu vou para a direita, eu vou ter os meus números positivos. Então só um exemplo aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Da mesma forma, se eu for para a esquerda, eu vou ter os números negativos. Eu estou representando somente os números inteiros, mas entenda que isso aqui é como se fosse a reta dos números reais. Então vai ter todos os números aqui, certo? Da mesma forma, quando eu vou para cima, eu vou ter o positivo, nesse caso no eixo y, 1, 2, 3, e para baixo eu vou ter os números negativos na coordenada do eixo y, 3, 4 e assim por diante. Então vamos supor que eu tenho um ponto A aqui que ele vai ser 5 e 3. Então ó, a abscissa dele é 5, então eu venho no eixo das abscissas e vou no 5, e a ordenada dele, 5 aqui, e a ordenada dele é 3. Então eu vou na ordenada aqui, 3, e traço como se fosse a batalha naval, né? A gente tem a coordenada aqui do ponto, onde o x vai ser 5, a abscissa, e a ordenada vai ser 3. Então aqui está o meu ponto A, 5, 3, certo? Então, além disso, além de representar os pontos, além de separar o plano na origem e nos eixos, ele também separa essas regiões que o eixo divide o plano. Então a gente vai ter a primeira região aqui, a segunda, a terceira e a quarta, nessa ordem aqui. E a estas regiões ele chamou de quadrantes. Então temos o primeiro quadrante, onde o meu x e o meu y são maiores que zero. Eu tenho o segundo quadrante, onde o x vai ser menor do que zero, porque vai estar à esquerda, sendo que o meu y continua sendo maior do que zero, certo? O terceiro quadrante, onde eu tenho tanto x quanto y menores do que zero, porque o x está à esquerda e o y está abaixo. E o meu quarto quadrante, eu tenho x maior do que zero, e o meu y menor do que zero. O x é maior do que zero porque está à direita, e o y menor do que zero porque está abaixo, certo? Então, sobre o plano cartesiano é isso. O ponto ele pode estar na origem, sob o eixo. Uma coisa interessante, se ele está sobre o eixo aqui, por exemplo, esse ponto aqui, B, se ele está sobre o eixo X, quanto é que é o Y dele?
Quanto é que é a ordenada? Vai ser 0, né? Porque ele não está nem acima nem abaixo. Então a ordenada dele vai ser 0. Certo? E aí ele vai ter um x aqui, que pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Se for negativo ele vai estar desse lado esquerdo. Da mesma forma, um ponto C aqui, sob o eixo das ordenadas, o x dele vai valer 0, porque ele não está nem à esquerda nem à direita. Ele está sob o eixo. E aí ele vai ter um y aqui. Conseguiram entender? Então o ponto ele pode estar na origem, 0, 0, sob o eixo, se for o eixo x, o eixo das abscissas, o y dele, a ordenada, vai ser 0. Se for sob o eixo das ordenadas, o x dele vai valer 0. A abscissa vai valer 0. Ou ele pode estar em um dos 4 quadrantes. Certo? Primeiro quadrante o x e o y vai ser positivo, segundo quadrante o x negativo e o y positivo, terceiro quadrante o x negativo e o y negativo, e o quarto quadrante onde o x é positivo e o y é negativo. Beleza? Então é isso para a aula de hoje. Valeu, qualquer dúvida deixe nos comentários.